Devocional e oração do dia. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vai embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou a Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus 4, do versículo 8 ao 11. Olha só, queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo passou por tentações neste mundo, e o diabo, assim como ele segue oferecendo a porta larga para todos, ele ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. O diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus, sabia que Jesus ele já tinha tudo isso sobre o seu controle, mas o tempo que Jesus se fez carne, o diabo também aproveitou a ocasião em que Jesus estava jejuando, estava com fome e o tentou. E tentou utilizar a própria palavra de Deus para convencer Jesus Cristo de se prostrar e adorar a Ele. Mas, queridos, olha só a resposta de Jesus: Adore o Senhor seu Deus e somente a Ele preste culto. Jesus sabia, queridos, Ele sabe, e aqui Ele nos dá uma lição, que devemos se prostrar somente a Deus, queridos, adorar somente a Ele. Nada que o diabo nos oferece por meio dos prazeres da carne, ele segue nos oferecendo a porta larga, nos oferecendo ganhar o mundo, mas no final perder a nossa alma. Nada disso pode fazer com que nós nos prostremos diante dele, nos prostremos diante dos prazeres, diante do poder, diante do dinheiro, diante de tudo que possamos colocar à frente do nosso Deus, pois aquilo que Deus tem a nos oferecer, queridos, é muito mais grandioso do que poucos momentos aqui na terra desfrutando desses reinos que o diabo ofereceu a Jesus e segue nos oferecendo dia após dia, pois tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que agrada a nossa carne, hoje em dia é tão fácil de conseguirmos, não é verdade? Mas é por isso que a palavra diz que esta é a porta larga, queridos, e que muitos andam por elas. Leia comigo. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Mateus 7, versículo 13 e 14. Olha só, queridos, esta porta larga foi a que o diabo ofereceu a Jesus, mas Jesus negou a este convite e seguiu pela porta estreita, sofreu aquela morte de cruz para que todo aquele que nele crê possa ser perdoado, possa receber a vida eterna. Da mesma forma, queridos, devemos negar as tentações do diabo em nossa vida, seguir firme pela porta estreita e nos lembrar que no final dela existe a vida, queridos, a vida eterna, juntamente com Jesus Cristo, ao lado de Deus, eternamente, sem choro, sem tristeza, sem morte, sem dor. Então, querido, não entre pela porta larga, não caia nas tentações do diabo, siga firme, peça para que Deus te fortaleça para caminhar pelos caminhos difíceis, mas que levam à vida eterna. E pode ter certeza, queridos, que por meio do Espírito Santo, Deus irá lhe fortalecer e você seguirá firme até o dia em que se encontrará com Jesus. Vamos orar por isso? Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por nos mostrar que até mesmo Jesus passou por tentações, mas ele seguiu firme, Pai querido. Ele sabia que aquilo que o Senhor tem a oferecer é muito mais grandioso, Pai, do que pequenos momentos desfrutando dos reinos daqui, das glórias que o mundo tem a nos oferecer. Mas não devemos nos esquecer, Pai, que aquilo que o Senhor tem a nos oferecer é muito mais grandioso, Pai querido. É uma vida eterna ao teu lado, sem morte, sem tristeza, sem dor. Então nos capacite, Pai, a andar pela porta estreita,
Pois assim como os anjos serviram Jesus após estas tentações, nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos sirva, nos ajudando, nos fortalecendo por meio do Teu Santo Espírito, para que passemos por essas tentações e vivamos uma vida que glorifique o Teu santo nome. Peço, Pai, que perdoe os nossos pecados se temos aceitado essas propostas do inimigo e nos ajude, Pai, a viver uma vida que agrada a Ti. Eu peço isso a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém.